Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos para mais um podcast filosófico, atividade promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. Para a nossa conversa de hoje, recebemos o professor voluntário da Nova Acrópole de São Caetano do Sul, em São Paulo, José Roberto. Seja muito bem-vindo, José Roberto. Olá, Danilo. É um prazer estar aqui com você para trocarmos algumas ideias, algumas reflexões filosóficas e também podermos compartilhar com as pessoas que nos acompanham. Em nosso podcast de hoje, vamos falar sobre a filosofia e a arte de aprender com quem sabe. Naturalmente, não vamos esgotar o tema, nossa ideia não é essa, e menos ainda trazer aqui verdades absolutas. Pelo contrário, nós vamos conversar, refletir, ponderar e, fundamentalmente, extrair aquilo que para nós seja útil, prático e relevante do ponto de vista das nossas experiências. Esse é um tema bastante pertinente, não é, José Roberto? Porque hoje, entre aspas, todo mundo sabe de tudo, abundam conhecimentos que são disseminados, a rapidez com que isso é difundido faz com que a gente pense que sabemos sobre tudo. E quando a gente fala da arte de aprender com quem sabe, estamos falando de algo específico, de um aprendizado de vida, de uma profundidade de conhecimentos que nos tornem melhores, mais humanos, mais práticos, mais morais. E nesse sentido eu gostaria que você falasse desse tipo de aprendizado, para que serve, como utilizá-lo, porque hoje abundam cursos e informações sobre vários temas, só que isso é muito disperso e muitas das vezes não nos ajudam a ser melhores, em muitas ocasiões. Por isso eu gostaria que você começasse então falando dessas questões para a gente iniciar o nosso podcast de hoje. E essa é a grande pergunta, Danilo, e tem que se começar por aí, porque é muito interessante que quando nós vamos observar aí a história da filosofia, seja a filosofia greco-romana, ou seja a filosofia do Oriente, é por onde normalmente, quando vai tratar dessa questão da educação, dessa questão da pedagogia, dessa questão do aprendizado, buscava-se justamente mostrar ao educando, né, ao aluno, ao discípulo, o que é que se buscava. Porque a única maneira de você chegar em algum lugar é você sabendo onde você quer chegar. E precisamente essa educação tratava de mostrar ao ser humano que dentro dele existia um potencial muito grande e um potencial assim muito pouco explorado. E esses antigos povos, né, e por antigos povos, além destes que a gente já citou aqui, como os gregos, os antigos tibetanos, também poderíamos alinhavar aqui bem os antigos incas, ou os antigos povos celtas, ou mesmo todas as tradições pedagógicas da antiga Índia, da antiga Coreia, do antigo Vietnã. Consideravam então isso como algo muito importante. Há que saber o que é o ser humano e o que é que você quer atingir com um processo de educação. Então, tratava-se de criar uma relação com esse ser humano interior que existe dentro de cada um de nós, porque como você bem colocou aí, né, Danilo, nós, no nosso cotidiano, percebemos que quando nós queremos desenvolver uma determinada profissão, uma determinada área de atuação, nós vamos buscar esse conhecimento de uma maneira até muito humilde, né, nos nossos colégios, nas nossas faculdades. E precisamente essa busca do ser humano interior, ela tinha que partir de certa maneira daquele que já tivesse uma certa experiência nessa busca. Ou seja, já pudesse indicar para aquele que está sendo educado aonde se quer chegar. Porque senão, e essa é um pouco a situação das nossas sociedades nos últimos 2000 anos, 2000 e poucos anos, de que é como se fosse um cego querendo dirigir um outro cego e os dois, de certa maneira, estivessem bem próximos de um precipício, né, como aqueles filmes que a gente costuma ver, duas pessoas escalando uma montanha íngreme, com os ventos batendo nelas, né, com as escorregadas, com as falhas nos equipamentos. Então, do ponto de vista do alcançar algo desse ser humano interior, com as suas potencialidades, as suas ricas potencialidades, nós poderíamos comparar perfeitamente a essa escalada de uma montanha e cegos.
tanto aquele que diz que está conduzindo, como aquele que diz que está aprendendo ou está querendo aprender, né? E é natural que a responsabilidade maior cabe àquele que diz que está conduzindo, né? Esse é que deveria ter a responsabilidade, esse é que deveria realmente ter as indicações necessárias para não colocar a pessoa que está aprendendo em perigo. Então, de certa maneira, né, Danilo, vivemos aí numa época de grande perigo, porque vamos entender isso, né, do ponto de vista dessas grandes civilizações e desses grandes povos clássicos, né, desses grandes sábios da humanidade. Do ponto de vista da sabedoria, nós não sabemos o que é educar, porque nós não sabemos aonde nós queremos chegar. E é claro que hoje, né, nós percebemos que a nossa pedagogia, a nossa arte de aprendizado, ela simplesmente prepara o ser humano para exercer muitas coisas, logicamente, né, para lidar com os desafios da sua profissão, por exemplo, para lidar com as situações assim mais corriqueiras, cotidianas, para ter um certo, digamos assim, umas certas figurinhas para trocar com outras pessoas com quem ela conversa, garante a sobrevivência física e biológica, garante o ganha-pão da grande maioria das pessoas que passam pelo nosso processo educacional e pedagógico, mas digamos que se nós formos novamente sempre reportando a essas civilizações que passaram com muita dignidade, com muito respeito, chegando às suas histórias, chegando a sua tradição até nós, o ser humano ele é capaz de viver em mais de uma dimensão. E hoje todo o nosso processo de vida se concentra na dimensão material. O ser humano educado seria precisamente esse ser humano que ele fosse completo, se fosse capaz tanto de viver com a sua profissão, garantindo assim o seu sustento, o sustento da sua família, a realização daquelas coisas necessárias, né, para a nossa vivência e sobrevivência cotidiana, mas ele também teria que ter muito bem desenvolvido essa capacidade de lidar com ele interiormente. E nós percebemos que muitos dos grandes desafios da nossa sociedade, da nossa civilização, não diz diretamente em relação ao nosso meio ambiente onde nós vivemos. Porque, male male, nós temos um certo domínio do meio ambiente onde nós vivemos. O grande problema do ser humano hoje é muitas vezes não conseguir lidar com os seus estados emocionais, não conseguir equacionar as suas dúvidas, não conseguir lidar com os seus medos, com a sua ira e com outras questões que também acabam afetando a convivência com aqueles que o cercam. E imagina, né, Danilo, a situação do nosso mundo hoje, onde nós estamos indo de 7 para 8 bilhões de habitantes, e mesmo em cidades grandes, né, como Nova York, Paris, Londres, São Paulo, Rio de Janeiro, onde são muitas pessoas reunidas, e os problemas, os atritos entre as pessoas e os grupos são cada vez mais constantes, né? E cada vez fica um pouco mais distante a resolução daqueles problemas que seriam os verdadeiros problemas das grandes cidades hoje no nosso tempo. Inclusive, José Roberto, pegando essa ideia que você trouxe, não é, da educação, é importantíssimo refletir que, como você trouxe, em grandes cidades, há muitas pessoas e, naturalmente, que cada um faz as coisas do jeito que quer. A gente tem uma educação, porém, falta uma educação que forme o ser humano e que faça com que ele alcance o melhor de si mesmo. Daí a gente vai falar das escolas de filosofia. Por exemplo, Pitágoras dizia que educai as crianças e não será necessário punir aos homens. Ou seja, ele falava de um processo primeiro de educação para que, a partir disso, de uma educação humana, formativa, nós pudéssemos ser melhores seres humanos na sociedade como um todo, em qualquer lugar, nas pequenas e nas grandes cidades. E daí vem a questão que eu vou te fazer, ou seja, quais os critérios para a educação? Só como exemplo, uma pessoa que nunca teve filho e uma pessoa que nunca foi pai ou mãe, ela vai precisar se reportar a alguém que saiba mais que ela, porque ela não sabe na prática como cuidar de uma criança pequena. Agora, nas questões que são mais amplas, que vão além dessa questão de educar uma criança, de cuidar dela, que naturalmente é muito importante, óbvio, mas nas questões de lidar consigo mesmo, de conhecer as suas emoções, de conhecer a sua mente, porque a gente educa só o corpo, e muitas das vezes mal. Então a gente desconhece as nossas outras facetas humanas. E é muito importante conhecê-las para saber educar cada uma das nossas partes.
E nesse processo toda a filosofia era muito eficiente nas escolas de tradições filosóficas como a estoica, como a escola pitagórica, platônica, aristotélica, as escolas do Renascimento, todas elas ensinavam a viver e havia critérios ali. Eu gostaria que você falasse desses critérios de educação para a gente compreender do que se trata educar. Em resumo, claro, óbvio, a gente não vai dar uma resposta total aqui, eu sei disso, mas quais são os principais critérios da educação, quais são os valores elementares nesse sentido, para que a gente tenha uma direção com relação a esse aspecto tão especial e tão importante que é a educação do ser humano, do seu melhor, para que isso seja colocado à tona na sua experiência de vida. Assim, né, Danilo? A nossa sociedade tem, assim, os seus centros educacionais e centenas, todos nós, né, passamos por esses sistemas e é até algo bastante interessante. O que nós hoje chamamos de educação, para esses antigos povos, eles chamariam de outra coisa, porque haveria que sair desses centros, né, com um grau de conhecimento muito amplo, haveria de sair desses centros com um grau de cultura que lhe permitisse adentrar de uma maneira profunda numa grande variedade de conhecimentos, tanto a nível científico, como a nível artístico, como a nível de convivência, como a nível de lidar com as situações mais místicas da vida. Então, hoje, na visão desses antigos povos, né, não poderíamos dizer que educamos as nossas crianças. E não poderíamos dizer que educamos aos nossos jovens. É claro, não é uma questão de entrar em conflito com o nosso modo de vida hoje, né, porque ele é assim e a gente tem que, a partir daí, ir o melhorando. Mas, do ponto de vista dessas antigas culturas, né, eles faziam todo um esforço para que os indivíduos eles tivessem uma formação um pouco mais completa, que principalmente com relação à sua relação com a sociedade, através do seu ofício, através do seu trabalho, isso de certa maneira fosse o fruto de uma vocação mesmo. Então, normalmente, a educação das crianças nessas antigas culturas se dava muito familiarmente. Era a família reunida ao redor dos jovens para, no mínimo, lhes transmitir os conhecimentos familiares. Não era incomum o jovem realmente, né, ou os jovens seguirem as atividades domésticas e as atividades sociais em relação ao trabalho, a herança daquilo que eles receberam dos seus pais e dos seus avós. Mas nada também impedia, né, que um desses jovens, ele de repente não quisesse continuar o ofício da família e quisesse, sentisse dentro de si um chamado artístico, por exemplo. E aconteceria o mesmo que, por exemplo, aconteceu na Idade Média, né, não estamos nem falando das sociedades clássicas, com o pai do Leonardo da Vinci, né, que reconhecendo o talento do seu filho, o levou para o maior artista da sua época, e aí nós conhecemos um Leonardo da Vinci que já nasceu com um talento para a arte, mas precisou de toda uma pedagogia para, através do seu próprio aprendizado e do seu próprio esforço, ir chegando ao seu artista interior e colocando isso de uma maneira bastante bela, de uma maneira bastante harmônica, de uma maneira bastante canalizada em todas as suas obras, né? E a nossa sociedade hoje é muito grata à beleza nos legada pelo Leonardo da Vinci. E na antiguidade, né, Danilo, isso também era uma cultura. A educação dos jovens, né, funcionava assim. Não me pergunte muitos detalhes que realmente eu vou ficar devendo, né, mas é interessante que não existe uma disciplina chamada História da Educação. Como é que esses antigos povos, né, educavam os seus jovens? Porque a gente não ouve falar em faculdades, não ouvimos falar em ginásio, não ouvimos falar em vestibular, né? E não eram todos ignorantes.
Eles tinham uma formação que começava na família, e quando a família para esse ou aquele jovem não era suficiente, ele era conduzido até aquilo que o seu coração lhe pedia para desenvolver, senão ele seria uma pessoa muito infeliz, senão ele seria um cidadão problemático, né? E isso se queria evitar. E na opinião dos filósofos, né, Danilo, não, nós não aprendemos com a vida. Confúcio, inclusive, né, ele tem uma frase bastante enfática que ele diz o seguinte: olha, existe 3 maneiras de aprender, né, não com essas palavras exatamente. A primeira delas é através da leitura da natureza. A segunda maneira inteligente de aprender, para Confúcio, seria através do exemplo. E a terceira, né, a maneira menos inteligente, é através da vida. Né, porque a vida ela não é pedagógica. Ela não chega, senta aqui no banquinho que eu vou te mostrar o que vai vir a seguir. Vou te mostrar as dificuldades, vou te mostrar as tristezas. Não, a vida meio que já chega pragmaticamente, né? Ela já chega puxando o tapete. Então, na visão desses antigos povos, aprender com a vida é uma coisa muito incerta, é uma coisa muito dolorosa e é algo que pode traumatizar. O ser humano, inclusive, né, Danilo, a gente fez um podcast recentemente aí sobre comunicação, o ser humano aprende através da comunicação, aprende através da transmissão daquele que sabe para aquele que não sabe, mas quer aprender. Perfeito? Essa é a maneira mais inteligente dentro da nossa condição humana, segundo aí todos os grandes filósofos, todos os grandes pedagogos da história, até mesmo hoje, né? É diferente quando nós nos colocamos ante outro ser humano e com muito boa vontade, né, como você colocou aí na sua pergunta, com muito boa vontade essa pessoa tem algo para nos transmitir. E aí sim, né, Danilo, através dessa transmissão, que seria o segundo exemplo de educação inteligente coligida por Confúcio, através do exemplo, aí sim, esse jovem, né, ou essa jovem, vai aprendendo a viver. E aí sim as coisas da vida vão acontecendo, né? A pessoa vai se casando ou não, a pessoa vai trabalhar nisso ou vai trabalhar naquilo, vai aprender trabalhando nisso, vai aprender trabalhando naquilo, vai aprender com os seus filhos, vai aprender com o seu parceiro ou com a sua parceira, vai ter dificuldades na vida e vai aprender com essas dificuldades, percebe? Então a questão é essa, né? Nós não somos sábios para aprender diretamente com a natureza. A melhor maneira seria através do exemplo, né, da transmissão desse conhecimento com quem sabe. E nós estamos falando da vida, né, Danilo? A vida ela é muito complicada. A vida não traz sempre as mesmas coisas, às vezes elas traz dificuldades após um período de bonança que nos pega desprevenidos. Pode nos deixar com bastante medo, pode nos deixar um pouco traumatizados. Não, eu não quero mais passar por isso, eu não quero mais sofrer. Percebe? Aí a pessoa se recolhe em si e deixa de crescer. Porque quando eu disse, né, que a vida ela chega aplicando o teste prático, não é algo para fazer com que o ser humano se encolha nas suas iniciativas. É justamente para que nós, como seres humanos, avancemos. Porque da mesma maneira que aquele que sabe nos transmite algo para que a gente cresça em nossa cultura, cresça em nossos conhecimentos, poderíamos dizer, sempre segundo, né, as considerações dessas grandes tradições filosóficas, dizer que a vida quer a mesma coisa de cada um de nós que somos seus filhos. Que através desse enfrentamento perante ela, nós saiamos mais amadurecidos, nós saiamos mais fortalecidos, nós saiamos mais com maior compaixão, com maior capacidade de generosidade, porque é muito interessante, Danilo. Quando a gente começa a aprender dentro desse sistema de exemplo e desse sistema de observação da mensagem que a vida vai nos transmitindo,
né? Não é nem só um e nem só outro, não é uma coisa teórica sem nenhuma prática e não é nenhuma coisa só prática da vida chegando e nos batendo e batendo e batendo sem nenhuma teoria. Não, tem que ser um casamento das duas coisas. Tem que ser uma transmissão por parte daquele que entende como a vida funciona e tem que ser também uma necessidade quase, né? Uma coragem de enfrentar as situações da vida, porque aí nós aprendemos das duas maneiras. Aí o ser humano interior ele começa a florescer dentro de nós. Aí nós vamos descobrindo, né, quais são as nossas verdadeiras forças, nós vamos descobrindo a nossa coragem, nós vamos descobrindo, né, o que nós temos de sentimentos para desenvolver e o que nós temos de iras, de tristezas, de melancolia para ir trabalhando, para ir combatendo, para ir canalizando. E segundo essas antigas tradições, quando o ser humano ele se entrega a essa maneira, a essa pedagogia, ele vai se tornando então capaz de aprender por si mesmo da primeira maneira que citava Confúcio. Ele vai aprendendo com a linguagem da natureza. E aí ele vai se tornando capaz também, né, Danilo, a partir do momento em que esse seu interior vai sendo formado, vai se enriquecendo, ele é capaz de olhar para outro jovem que como ele foi um dia e ir também transmitindo o seu rico caudal de experiências para poder auxiliar o outro a também diante dos seus próprios embates da vida, também poder se desenvolver cada vez mais enquanto indivíduo, enquanto ser com grandes potenciais. E essa educação como ponto de partida, ela é fundamental, não é, José Roberto? Porque educar é como nos ensinam os romanos, é edutire, ou seja, extrair de dentro, e não extrair de dentro qualquer coisa, mas o melhor que o ser humano tem, para que ele coloque isso, para que ele converta isso em ação em todas as esferas da sua vida. E dentro dessa concepção, as tradições de escolas de filosofia nos ensinam que não se trata de passar dados, informações, coisas que, de fato, nos momentos mais difíceis da vida, a gente não vai conseguir usar e relacionar. Portanto, eu gostaria que você falasse dos principais aspectos do que deve ser ensinado, quais são as principais características que você poderia ressaltar nesse sentido. Claro, você não vai trazer uma resposta total, mas é importante refletir sobre esses pontos também. Temos que aprender a arte de lidar com a vida, Danilo. Alguns filósofos dizem isso muito categoricamente, outros dizem através do desenvolvimento das suas filosofias, outros vão nos dizer através do exemplo da sua vida, né, como Platão, como Sêneca. Nós temos um tempo de vida e esse tempo de vida foi nos dado para um propósito. E o propósito, de certa maneira, é nós irmos nos tornando completos, ou seja, seres fortes, né, treinados, adestrados pela vida para lidar com todas as suas contingências, sem perdermos o nosso referencial de dignidade e, ao mesmo tempo, indo lidando com esse nosso ente interior, esse nosso ser interior. Na antiga cultura grega, inclusive, né, uma das figuras relacionadas à educação e à pedagogia era o machado de duplo fio, porque simbolizava justamente essa capacidade que o ser humano tem de trabalhar dentro de si ao mesmo tempo que ele trabalha fora. E trabalhar fora ao mesmo tempo que ele vai trazendo, né, o produto dessas experiências para dentro de si própria. Aí nós podemos dizer que o processo de edução, eduzir como extrair de dentro, né, está sendo bem conduzido, digamos assim. E todos os filósofos dessas antigas sociedades, né, Danilo, apresentavam o ser humano como, esse aspecto que nós vemos, né, segundo os gregos, essa máscara que nós temos, que é a nossa máscara de apresentação ao mundo em que nós vivemos, mas também falavam de aspectos muito mais profundos. Diziam, né, Danilo, que educação não é ensinar algo que nós não sabemos, mas é justamente irmos nos aproximando cada vez mais desse ente interior cuja raiz somos nós mesmos. E chamavam esse, né, de o nosso velho eu interior, o nosso velho eu, que tem uma experiência, né, segundo essas tradições, de assim, é um tempo incontável, mas tem muita experiência. Então, ao chegarmos através de um modo de vida correto, de intenções corretas,
retas, de um reto pensamento, de reta canalização dos nossos sentimentos, nós vamos pouco a pouco abrindo um caminho em direção a esse eu interior, né? Esse rico eu interior. E vamos reduzindo as suas potencialidades. Então é interessante, né, que, por exemplo, se a gente for usar como exemplo Platão, né, quando Platão fala da justiça e nós concebemos, através da visão da natureza, de que a justiça não é algo inventado pelos seres humanos, mas é um requisito fundamental presente em todas as coisas da natureza. E nós queremos nos harmonizar com a natureza e aí vamos nos decidindo a sermos mais justos, mais honrados. Com isso nós vamos pouco a pouco abrindo um caminho em direção a esse nosso ser interior. A mesma coisa se nós levamos em consideração outro grande filósofo, Sócrates, conhece-te a ti mesmo. E nós vamos desenvolvendo as nossas qualidades, as nossas virtudes, para cada vez mais nos aproximarmos mais desse conhecimento. Ao mesmo tempo, estamos também dando mais alguns passos em direção a esse rico eu interior. Né? Então a educação, né, Danilo, seria justamente isso, e isso é o fundamental a aprender, segundo esses grandes filósofos. Aprender a viver, para que através da nossa vida, né, uma vida mais justa, uma vida mais honrada, uma vida mais ordenada, uma vida de maior exercício de generosidade, de empatia, de amizade, nós possamos ir abrindo cada vez mais o caminho em direção a esse nosso velho eu interior, para, como dizia a linguagem platônica ou grega, eduzir o seu rico e o seu grandioso potencial, colocando isso de uma maneira muito simples e muito natural nas grandes coisas que fazemos ou mesmo nas pequenas coisas que fazemos. Sem dúvida, José Roberto, e tem uma reflexão que também pode ser uma questão para você falar para nós em relação à ideia do aprendizado através da transmissão. Nós sempre falamos disso nos nossos podcasts sobre a tradição discipular, onde o mestre ensina e o discípulo aprende. Nós temos aí Confúcio como exemplo, Jesus Cristo, Siddhartha Gautama, o Buda e tantos outros mestres e mestras da humanidade que ensinaram questões específicas sobre a vida, nessa arte de viver que é muito importante e crucial para todo ser humano. Então eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, porque nós temos uma ideia hoje de ensinamento onde você aprende as coisas e muitas das vezes não sabe como usar, não sabe como relacionar. E essa tradição discipular onde o mestre ensina valores de vida, sobre a natureza, sobre o próprio discípulo, sobre as vivências, é algo que é profundo, muito importante, e a gente tem perdido o sentido dessas ideias. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Sim, Danilo, até quando as pessoas se aproximam de um curso de filosofia, né, e nós vamos colocando essa questão de que nós temos muito a aprender com esses grandes mestres e sábios da humanidade, conforme elas vão ficando, a gente também vai mostrando que entre eles também existe uma hierarquia, né? Um Sócrates, por exemplo, não tem a mesma estatura de um Platão, que também não tem a mesma estatura de um Buda, por exemplo. E todos eles, né, quando nós começamos a nos aproximar das suas doutrinas, dos seus ensinamentos, dos seus próprios exemplos de vida, né, perante o dia a dia simples das suas rotinas, perante as grandes dificuldades que eles tiveram que afrontar para viver o seu ideal de transmissão do conhecimento, de transmissão da sabedoria, de transmissão desse modo harmônico de viver enquanto caminhamos em direção a nós mesmos, né? Então eles mesmos são grandes exemplos disso, cada um no seu nível, e podemos aprender com todos. E podemos até ir os reconhecendo no decorrer da nossa história humana e, de certa maneira, até ir reconhecendo um certo padrão, que eles acabam formando uma grande corrente. E uma grande corrente que pode chegar até esse indivíduo que nós estávamos mencionando aqui atrás, né? Um indivíduo que em algum momento ele reconhece que existem problemas na sua vida que talvez ele não saiba lidar, como por exemplo lidar com as suas frustrações, como por exemplo sentir que a vida tem um sentido, como por exemplo querer ajudar, mas sentir que não é muito eficaz nisso. Eu mesmo estava conversando com uma aluna do nosso curso de filosofia há um tempo atrás, e ela estava me colocando justamente nisso, né, que a formação dela era médica, e que como médica, ela se presenciasse um acidente, o mínimo necessário para, digamos, prestar algum primeiro socorro, ela teria que fazer.
Ela disse que quando isso aconteceu uma ou duas vezes na sua vida, ela sentiu uma grande satisfação, né? Mas que isso não era algo que acontecia todo dia e na rotina do seu trabalho ela nem sempre tinha acesso a esse, sabe, esse sentido de glória, esse sentido de poder fazer a diferença. Precisamente a aproximação a essa tradição em que nós vamos aprendendo dessa grande corrente é a reproduzir isso de uma maneira diária, para que todo dia nós tenhamos o nosso pequeno quinhão de glória, né? O nosso pequeno quinhão de sentir que a nossa ação é uma ação necessária, é uma ação que realmente torna o ser humano melhor, né? Não porque a gente está esperando algo, mas porque ao mesmo tempo que nós estamos esperando que algo mude, nós estamos fazendo alguma coisa para que algo mude. Né? Então é essa a questão. Então isso seria o que os antigos povos chamavam de aprender com os sábios de uma maneira muito inteligente. Não deixar que a vida chegue impondo a nós o que nós temos que aprender, mas buscando aquilo, né, que esses grandes filósofos, esses grandes sábios da humanidade, esses grandes mestres deixaram exemplificado em ferro e fogo aí no decorrer da história. É interessante, Danilo, hoje é complicado falar disso, porque a gente entende que se eu preciso de uma formação médica, a gente entende que a gente tem que ir num instituto especializado para entender isso. Mas nós temos ao mesmo tempo esse outro axioma, paradoxo, essa outra crendice popular de que viver, que é algo muito mais complicado que ir numa faculdade para aprender uma profissão, por mais técnica e científica que ela seja, é fichinha comparado com a vida como um todo. Porque a vida é muito complicada, né? Nós temos que lidar com o trabalho, nós temos que lidar com sentimentos, nós temos que lidar com problemas que surgem a todo momento, nós temos que lidar com uma sociedade em constante reviravolta, ou seja, a vida ela é muito mais complicada que qualquer faculdade que nós resolvamos fazer, ainda que a gente resolva fazer 2 ou 3, né? Mas a gente não tem essa mentalidade que era uma mentalidade muito comum nas antigas sociedades. Porque para eles, para aprender a lidar com essa arte complexa de viver, haveria que procurar alguém que já fosse, digamos assim, um técnico nesse aprendizado e pudesse lhe dar os primeiros passos e talvez até passos mais avançados. Como, por exemplo, né, Aristóteles foi buscar Platão. Como Pedro e Mateus foram buscar Jesus Cristo, né? Assim como muitos discípulos da época de Siddhartha Gautama foram buscar Siddhartha Gautama, cada um dentro do seu reconhecimento, dentro do mestre que foi reconhecendo. Hoje nós não temos isso, né, Danilo? Hoje nós consideramos isso mesmo, que viver é uma espécie de estado de graça, que você aprende meio que por osmose, que é normal, é comum que a vida venha, te derrube, te quebre. E não, isso é impiedoso, isso é impiedoso. Então, essas antigas tradições falam, né, de uma transmissão de conhecimento através da história, através de uma corrente, e hoje nós podemos nos considerar muito felizes, porque nós temos acesso a essa visão dessa tradição, desses grandes mestres, desses grandes filósofos, nos aproximar dos seus conhecimentos e sentir que a nossa vida ela pode, como diz aí na gíria, né, dar um up. E esse também é uma das questões que nós buscamos trabalhar aí nas nossas aulas, nas nossas palestras, buscar traduzir um pouco para a nossa sociedade atual os ensinamentos que esses filósofos deixaram. Não é uma questão de interpretação, é uma questão de tornar novamente compreensível aquilo que não é nem de ontem e nem de hoje, né? É atemporal, é de todos os tempos. Então podemos aprender alguma coisa com os conceitos de imortalidade de Platão, com o conceito de justiça, podemos aprender com o conhece a ti mesmo de Sócrates, o amai-vos a vós mesmos, né, com o de Jesus Cristo, o vale mais apenas um dia de concentração do que 1000 dias de dispersão de Siddhartha Gautama, o valor da reta ação do Bhagavad Gita, enfim, muitas outras tradições, muitas outras pérolas de sabedoria que chegam até a nossa época e é um tesouro aí que nós podemos nos aproximar. Dessa maneira, eu gostaria que você deixasse então, José Roberto, para encerrarmos o nosso podcast, as suas considerações finais.
Perfeito, Danilo. Então, aprender é um grande prazer, né? Nós sentimos isso quando nos aproximamos de um conhecimento novo que nos interessa e ficamos muito felizes. A filosofia busca justamente desenvolver essa questão da arte de aprendizado, fazendo com que o ser humano perceba que, através do estudo desses grandes filósofos, nós podemos aprender a olhar o mundo com o coração. Isso não significa pintá-lo de cor-de-rosa e nem também pintá-lo de vermelho sangue. Não, se as coisas estão difíceis, reconhecer, olhar o mundo com o coração, é ver essas coisas difíceis e perceber que nós temos um poder para alterar algumas coisas. Talvez não tudo, porque nós não somos Buda e nem Jesus, mas alguma coisa sim depende de nós, porque nós, como seres humanos, também pertencemos a essa grande cadeia de transmissão que vem aí desde épocas imemoriais. Ou isso, ou, digamos assim, ficamos um pouco desesperado perante a cultura comum hoje, né, que é muito materialista, é muito reducionista, é muito rasa. Por mais que materialmente nós consigamos nos dar bem, de alguma maneira, talvez, né, se a pessoa tem algum nível de consciência, talvez em algum momento ela se sinta vazia por mais bens ou coisas ou pessoas que ela tem ao seu redor. Então, a mensagem da filosofia, a mensagem do aprender com quem sabe, tendo no mais alto esses grandes filósofos, é justamente para que essa sombra escura de desesperança e nunca passe por nós, ou se passar, não fique muito tempo. Dessa maneira, encerramos então esse nosso podcast. Agradeço a presença do professor José Roberto e, claro, desejo que seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado, Danilo. É um grande prazer poder trocar ideias, muito inspirado pela sua companhia, também inspirado por essas pessoas que nos ouvem e que nós sabemos, né, por muitos que dizem que sentem que também tem mais algo a aprender. Igualmente, José Roberto. Para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do nosso site nova-acropole.org.br. E para quem quiser saber mais sobre o nosso curso de Filosofia para Viver, pode também fazê-lo através do nosso site nova-acropole.org.br. Até a próxima! A trilha sonora deste podcast é de autoria de Johann Sebastian Bach, o segundo movimento largo do Concerto para 2 violinos e orquestra.